Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Então, estamos aqui mais um vídeo pro canal Red Team Brasil, tá pessoal? Não vou esquecer de deixar aquele like, comentar aqui embaixo, compartilhar essa live, tá? Como vocês já estão vendo na minha tela, hoje eu vou mostrar um dos desafios do CTF aqui do Hack Club que eu fiz, né? Essa máquina que eu vou mostrar, ela pode ser gravada, tá? A gente tem a permissão para isso, até porque também ela tem o WhatsApp. Mas eu quero mostrar para vocês detalhe, passo a passo, como eu pensei e como que eu resolvi ela, ok? Então, vamos mão na massa. Então eu vou entrar aqui, tá, pessoal, no Hack Club e descendo aqui a gente tem trilhas de aprendizado, né? Máquina de treinamento, conceito geral, tá? Mas o foco vai ser aqui máquina de treinamento, tá, pessoal? E aí eu vou pegar uma máquina chamada Mega Finance. Essa daqui, ó. E aí, pessoal, vamos resolver ela, tá? E aí, beleza, vou startar ela aqui, tá? Subir ali. Deixa eu só ligar a nossa VPN. Então, vou entrar ali no local onde tá a VPN. Aqui vamos dar um sudo, né? OpenVPN, que é para chamar VPN. Então a gente adiciona o caminho da VPN. Se vocês ainda tem da borracharia. Na época da borracharia, eu já era assinante, não do Hack Club, porque era outro nome, mas sempre fui, tá? Beleza, aqui a gente startou a VPN, né? Para dar acesso ali. Beleza, agora vamos aqui, ó. Pegar o nosso IP. Lembrando que se você precisar de mais tempo, você pode vir aqui, né? Adicionar, tá, pessoal? Então a gente vai ter ali meio que 2 horas para resolver essa máquina. Mas beleza, então pessoal, aí ó, começando ali nosso alvo, geralmente eu dou um ping ali ó, para de fato ver se já está no ar, tá funcionando, como é que tá, ok? Beleza, então vou vir aqui agora, vou dar um sudo nmap, tá? O sudo é mais mania também, tá? Do nmap eu vou usar menos SV, tá? O que que seria o SV, né, se vocês for perguntar? O SV, pessoal, ele vai detectar os serviços e a versão que estão rodando em cada porta. Então, um exemplo, imagina que a gente vai botar a IP do nosso alvo e a gente quer ver várias portas de serviço que aquele IP está ali por trás daquele IP, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, ele acha uma porta 22. Então, provavelmente é um SSH, então ele coleta aquele banner que traz o serviço e a versão que está rodando. Isso facilita por quê? Porque quando a gente vai fazer um trabalho de pentest, CTF, o contexto é o mesmo. A gente precisa fazer numerações das coisas, identificar. E o segredo é o recon. Então, eu sempre começo ali, tanto no pentest, tanto no CTF, entendendo a infraestrutura, tá? Beleza, então menos SV, a gente já entendeu o que faz ali. E eu vou executar o verboso. Aqui é também mais um costume, né? O VVV, a verbosidade máxima. Então ele vai estar exibindo o resultado, em tempo real, tudo que vai se passando, tá? E aqui a gente pode botar o nosso IP, beleza? Ele vai pedir ali a senha. E aí, beleza, ó. Se a gente ver aqui, ó, ele já identificou duas portas, ó, 22, que provavelmente é SSH, e 80, que é HTTP. Se você nunca fez isso, com o tempo você vai familiarizando com o número da porta IP. Claro que você pode botar um SSH, um 80, qualquer outra, você que define, mas geralmente a gente segue uns padrões, tá? Então, beleza, aqui rodando Nmap, deixa eu só abrir aqui um bloco de nota, que geralmente é o que eu faço, tá, pessoal? Aí eu tenho aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho meu alvo, beleza? Eu tenho as portas, então vou pegar aqui, ó. Então a gente tem duas portas, ó. E aquilo que eu falei pra vocês, ó, é interessante porque, deixa eu só botar assim, acho que fica melhor. O que acontece? A gente tem uma porta 22, né? Deixa eu ver aqui internar até para ficar mais intuitivo. Tem a porta 22, ó, ele diz que a porta está aberta, né? Que tem um SSH, né? E ele dá o TTL da porta, né? É um OpenSSH e a versão dele, ok? E aí fala que o sistema ali é operacional Ubuntu. Aqui também em 80, né? TCP está aberta, é um protocolo HTTP, né? E ele está rodando por detrás ali o servidor Nginx e a versão. Beleza, sabendo disso,
Deixa eu só abrir meu burp aqui. Eu já tenho um alias aqui quando eu for gravar. Ele abriu o burp sem cache, sem nada, tá? Então, bem tranquilo. O que acontece? Então a gente já sabe. Deixa eu abrir o burp aqui que ele acabou vindo para outra tela. Então ele já sabe, já sabemos, quer dizer, o serviço que a gente tem e as portas que tem aberta. Até o momento nós identificamos duas. Poderia usar, sei lá, o menos P- para ver em todas as portas? Poderia, mas nesse caso tranquilo. Então, opa, deixa eu só pegar aqui nosso IP. Beleza. Beleza, então eu vou tentar acessar ali. Olha que legal. O que acontece? Aqui ele não conseguiu acessar o IP porque ele está tentando para resolver por megafines.hc. O que acontece? Nesse caso, o DNS não consegue resolver isso, beleza? Mas tem um jeito da gente fazer isso localmente, que é o que? A gente pode vir aqui, ó, a gente dá um sudo, deixa eu jogar mais para cima aqui. A gente dá um sudo nano /etc /hosts, né? Se vocês verem, tem até outras máquinas aqui em geral. Vou até comentar isso daqui, tá? E o que acontece? Aqui no nosso etc hosts, a gente vai dizer o seguinte, ó, a gente vai dizer que o nosso IP aponta para o nosso registro desse nome, ok? Então deixa eu só pegar aqui, cadê? Peraí, acho que eu abri 2 navegadores a mais, certo? Deixa eu fechar então esse aqui. Beleza, então a gente vai dizer o que aqui, ó. O que a gente está fazendo aqui? Deixa eu só terminar de configurar para vocês entenderem. O Megafines, a gente tentou abrir, beleza, aqui no navegador, né? Ele não conseguiu resolver. Por quê? Porque o DNS é que faz essa resolução. De que? Do hostname. Ele vai apontar o IP e dizer, não, o hostname, que é o host ali da aplicação, é essa, beleza? E o que acontece? Quando a gente abre ali no etc host, a gente vai forçar o host para resolver isso. Então a gente vai dizer para o sistema o seguinte, ó, que é esse cenário aqui, ó. A gente vai começar a dizer para o sistema o seguinte, ó, o megafines.hc agora está apontando direto para o IP dele, então é local, lembrando que é local, viu? Então ele vai resolver isso sem precisar de fato de depender do DNS externo. Por exemplo, um Cloudflare da vida, o Google, entendeu? E aí o que acontece? A gente fazendo isso, salvando, ó, a gente pode vir agora aqui, ó, e tentar carregar. Ó. Beleza? O que acontece? A gente já tem agora acesso aqui. Então o que a gente pode fazer? Vir lá no nosso bloco, geralmente eu faço de fato bloco, tá? Que é a anotação, tá? Então a gente já sabe o que a gente tem. A gente tem nosso IP, as portas e agora a gente tem uma aplicação web, né? Aí ele fala, atenção, esta página está temporariamente offline, tal. Para a questão da sua experiência, tiver dificuldade, por favor, entrar em contato, reportar o problema, clicando no ajuda-me, né, que é no help, tal, nós estamos alguma coisa, eu confesso que me engano, é bom, não lembro aqui, mas alguma coisa da plataforma, tá? E ok. Então o que acontece, pessoal? Se a gente vir help me, beleza, ó, ele manda para um host aqui de login, ok? Então, beleza, isso aqui também é bem interessante pra gente, que geralmente eu coloco como rotas, tá? Então, beleza. E o que é legal, para vocês verem também no proxy, que é tudo que a gente vai fazendo ali, ó, a gente vai tendo esse acesso. O que seria esse proxy? O proxy é tudo que fica entre o meio, entre eu e a aplicação. Então, eu vou só limpar aqui para vocês verem novamente, ó. Então, por exemplo, se eu carregar aqui sem ser o /login, ó, percebe que ele tudo vai passando por aqui, ó. Ele também carrega ali, por exemplo, tem o CSS, né, que é o dele. Se eu clicar carrego, e ele mostra aqui, ó. Então a gente consegue ter essa requisição. Por que isso é muito importante? Porque se a gente precisar, por exemplo, a gente pode mandar por repeater, a gente tem essa requisição aqui, ó. Então a gente pode alterar ela, por exemplo, ah, não, eu quero mudar um método para post. Agora é um post. Forbida, eu quero voltar. Então a gente tem muito disso aqui, entendeu? Então beleza, então vou testar ali, ó, um admin geralmente padrão. Ó, invalid username ou password. Então foi inválido, ok?
Só que o que acontece? Aqui, ó, a gente tem que entender as coisas, que é nós fazendo nosso recon. Se eu vir inspecionar aqui, ó, a gente pode olhar as aquisições, tá? Então você pode vir na aba Network, por exemplo, e carregar aqui, ó. Isso aqui já é muito importante, ó. Se a gente pegar essa recorte aqui, a gente tem mais detalhes, né? Então a gente tem de fato ali, ó, o nosso hostname, o método, né? O remote address, né? Que é o endereço remoto aqui nosso. A gente tem a conexão, o content type, né? Que é text HTML, né? O chasset, o TF8, que vai pegar todos os caracteres de qualquer país, enfim. Só que, ó, a gente já tem aquela informação que a gente já tinha pegado no Nmap. Que o que acontece? Que geralmente eu coloco aqui, ó, que são coisas que a gente tem informação, porque a gente vai pegando, apesar que a gente já tinha, mas mostrando para vocês também outros locais, tá? Então o que acontece? A gente pode vir aqui, ó, também, ó, Help Me. O que tem no Help Me? Ó, mandou para um /login, ó. E aí pode vir, ó, e ver as tecnologias, continua de Nginx, né? O CSRF token, né, que é para validar que de fato veio daquela requisição, você controla isso, beleza? E tal. E aí o que acontece? Nesse caso, a gente viu que não tem nada ali tão interessante. O que alguém pode vir agora? Vamos usar a técnica chamar de fuzzy, tá? O que seria essa técnica? Que é a gente fazer fuzzy, né, que se chama, para encontrar diretórios, arquivos. Eu vou usar nesse meu caso a ferramenta FUF, tá? O que a ferramenta FUF vai fazer, tá? A ferramenta FUF, aí já sei de cabeça, tá, os parâmetros, "-u", você coloca só o URL e esse fuzz no final, ele vai ser trocado no final por alguns arquivos que possivelmente achamos que tem no servidor. Então, por exemplo, imagine que você chega aqui e tal, tem um /login. Mas se não tivesse, como a gente encontra isso? Com fuzzy, porque isso é um processo que a gente precisa ser feito rápido, tá? Então você pode vir "-w", você colocar ali seu caminho, tá? Os caminhos é tudo estranho, então não preocupa com isso, tá? Então eu vou vir ali geralmente para dar um checklist, Discover, Web Content, né? Que é conteúdo de web, de páginas web, né? E aí eu vou rodar Big, tá? E o que acontece? Daí o FUF nada mais nada menos está trocando o fuzzy por que tem nessa lista. Então a checklist é bem conhecida, tá? Também tem assets notes, tem várias word lists. Então aqui é muito bem interessante. Por quê? Porque quando você está fazendo recon, às vezes pode ter uma coisa que não tem na outra lista. Então é muito importante essa questão do reconhecimento, do fuzzy, enfim. Se a gente olharmos aqui, ó, apareceu um /admin. Então a gente pode testar lá. Ó, será que tem de fato um /admin? Ó? /admin. Opa, olha aqui. Aqui é interessante. A gente tem uma página administrativa do Django. Então, já vou ali. Essa é interessante. Então a gente sabe que é um Django, ok? Geralmente, pessoal, sabendo que é um Django, o que eu costumo testar? Eu costumo testar geralmente qualquer coisa. Por quê? Porque eu forço, será que dá um bug? Será que direto? Olha. Então agora, sabendo, a gente tem um erro. E por que desse erro no Django às vezes acontece? Quando os devs estão desenvolvendo, geralmente a gente adiciona ali modo debug. Por quê? Porque a gente vai vendo o erro, onde é que foi, isso facilita para a gente corrigir nosso código, ou tratar algum erro, alguma implementação, alguma conexão, enfim. E você pode ver exatamente explícito na página. Então o que acontece? Eu sei que se eu botar qualquer coisa aqui, erro, modo debug ativado. Ok? Então o que acontece? Aqui é muito bom pra gente. Por quê? Porque a gente pode tentar trabalhar em cima disso. E aí, né, igual eu te falei, pensando em resolver na máquina, eu testei um admin ali, né? Aí ele fala, por favor, né? Por favor, né, please enter the correct username and password, staff account. No fault body fields might be case sensitive. Por favor, usuário o password errado, né? Tentar novamente, algo do tipo, sim. Mas vamos lá. E o que acontece? Só que aqui
a gente pode ter essa request. Você pode filtrar também aqui, ó, via post, tá? Só que geralmente o que que eu faço? Eu mando ele por repeat, né? Como se eu estivesse mandando essa requisição novamente. Só que geralmente eu tiro alguns parâmetros, sei lá, por exemplo, se eu tirar o parâmetro aqui, será que ele vai dar algum erro? Ó, a gente tem um erro 500, só que é um erro muito grande. Você vê a barra e aqui pelo nosso byte, ó. 66 mil, para que eu tô um pouquinho na frente aqui, se eu tirar aqui na tela, subir um pouquinho pra vocês verem que é aqui embaixo, ó, tá vendo? Então o que é que acontece? Aqui a gente já vê esse erro aqui. O que é que eu costumo fazer? Eu venho aqui, né? Open Response em Browser. Aí eu pego um navegador, né? Que ele vai passar ali por dentro, com todos os erros, cache, cookie, e jogo aqui, ó. Porque eu tenho essa visibilidade por aqui e eu acho melhor, tá? Dependendo do contexto. Então a gente conseguiu proporcionar um erro maior de debug. A gente pode analisar. Então aqui, ó, a gente consegue ver parte do código. Então isso nos facilita a debugar toda a página e toda a nossa aplicação, entendeu? Então, ó, alguns cenários vocês veem que ele, entre aspas, também tem essa segurança também, tá no Django, que ele não mostra, por exemplo, ali os cookies, se tiver algo relacionado à senha, mas a gente começa a ter algumas coisas importantes se a gente for analisar aqui, tá? Que é o que a gente começa a ver, por exemplo, soltas, ó, um SOC ali dentro, tá? O supervisor serve URL. E o que que acontece? A gente começa a ter uma informação, por exemplo, aqui, ó, Positio Pet, ó, a gente que tem um Home Patrick Mega Finance. Então isso é muito importante. Eu posso botar esse modo debug. Então a gente sabe que tem provavelmente esse usuário lá dentro, Patrick, tá? Então você pode vir, ó, a gente sabe, ó, ele usa um banco SQLite. Então para mim isso é muito importante também, entendeu? Porque são informações que a gente vai coletando. Lembra, quanto mais informações a gente coletar, melhor é. Opa. Deixa eu ver se tem alguma coisa também importante aqui, que no meu caso, tá? Que eu fui analisando e testando. Cara, que eu tô indo aqui um pouco mais rápido, tá? Para ser intuitivo. Aí vai botar, ó. E aqui, ó, a gente tem um URL, ó, algo interessante, ó. A gente tem provavelmente um usuário de mim, a senha, e aqui a gente também tem provavelmente aqui um subdomínio, entendeu? Então, isso aqui é muito bom pra gente, por quê? Porque a gente sabe muita informação. A gente agora sabe o IP, já sabe a porta, já sabe o modo debug, já sabe o que tem, a gente já tem provavelmente ali um usuário e senha, entendeu? A gente tem um patch ali onde tem um Patrick, tem todo aquele contexto geral, ok? E aí o que é que acontece? Daí agora, a gente pode tentar acessar isso aqui. Concorda comigo? Só o que é que acontece? Vamos salvar isso aqui e destrinchar aqui na anotação. Então, vindo aqui, ó, provavelmente é o que? A gente tem o user, ó, admin, ó, a senha e esse domínio, beleza? Qual que é o domínio? Domínio é esse, ó. Será que a gente vai conseguir acessar ele? Então vamos testar ali, né? Se a gente tentar acessar, ele não vai. Por quê? Lembra do nosso etc host? Aqui também do mesmo jeito, ó, ainda fora demais que achou. Calma aí. Vamos aqui mesmo, beleza. Sudo nano barra etc barra hosts, beleza? E aqui no mesma linha, o legal aí, você pode adicionar ali mais adiante, tá? E agora a gente pode tentar acessar ela ali. Então, vamos, sei lá, http ou http ô Maria, minuto. E ó, beleza. Mas só que lembra que a gente tem um usuário, então nosso usuário pode botar de mim. A gente já sabe, eu vou salvar esse cara aqui pra ver, ó. Admin e a senha. Nunca. Boa. Então, agora a gente conseguiu resolver e temos mais um domínio ali. Lembrando que, claro, né, dependendo do pentest, o alvo não seria só ele, né? Às vezes poderia ser só um domínio, todo subdomínio. Mas ok, então a gente vê, ó,
Agora a gente tem o que? Agora a gente tem um LaTeX, LaTeX Compiler API, que é um API do LaTeX, tá? Para vocês que não sabem, se a gente pesquisar LaTeX API, um exemplo no Google, que é bem importante, aqui a gente começa a saber identificar o serviço. Vamos só completar esse captchazinho. Bicycle, não, acho que não tem alguma. Calma aí. Então isso aqui. De novo. De novo. Vamos. Beleza. Então o que acontece? Se você não entende aquela tecnologia, algo do tipo, a gente pode pesquisar sobre, entendeu? Então a gente vai ter aqui, ó, várias informações, inclusive um resumo da IA. O LaTeX é um programa para converter códigos em PDF, documentos, imagens de PNG a CVG, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, tudo que, sei lá, o que seja relacionado, ó, e falando, ó, então sobre o LaTeX, tá? E aí, ok, a gente tem uma rota aqui, se a gente vir, tente novamente aqui, a gente pode tentar upar um arquivo, tá? Então, nesse arquivo eu vou ali na minha pasta, tá? Estudos. Beleza, a gente tem várias coisas aqui. E eu posso testar, sei lá, Rafael PDF ali. Posso tentar executar. E ele dá aqui o erro, né? A gente consegue ver isso também, né? A requisição aqui. Se eu filtrar o que é push aqui, ó. Cadê? Push aqui, ó, compile. Aí a gente pode mandar aqui pro repeater e pegar essa requisição. Ele não tinha nada, né? Então deu um erro interno. Mas beleza, daí como que eu cheguei, né? Eu fiquei batendo a cabeça aqui, procurando um pouco. E aí eu fui no exploit DB, beleza? O que é o exploit DB para vocês entenderem? Exploit DB é uma base, tá? Que existe, hoje não existe só ele, tá? Que é o que? De aplicações, infraestrutura, engenharia reversa, um contexto geral de vulnerabilidades. E às vezes também tem exploit para explorar certas coisas, entendeu? E é o que acontece? Aqui eu pesquisei, né? LaTeX. LaTeX é com X. Deixa eu ver, calma. LaTeX. Deixa eu ver, pesquisar. LaTeX. LaTeX. Era assim. Será que eu tô com. Deixa eu ver. LaTeX. Rapaz. Mas eu escrevi assim, não deu nada. Deixa eu ver só um minuto. Vai, o que não tá aparecendo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho pra ver. Opa. Eu tinha até salvo que era esse exploit aqui, ó. Acho que era TLaTeX, deixa eu ver se era isso. Beleza. Isso. TLaTeX, né? E o que acontece no Exploit DB, ele diz que tem um RCE, né? Que é um Remote Code Execution ali, né? Que é execução remota não autenticado, entendeu? E daí eu fui ler entender, e aí também tem toda a documentação do LaTeX, que qual que é o problema, tá? No LaTeX, ele também não é só uma linguagem de formatação, tá? Ele praticamente é uma linguagem de programação, tá? Turing completa ali. Só que além de montar o PDF, ele tem alguns motor, tá? Então o que acontece? Dentro desse, só que eu vi, ele tem uma shell, menos shell escape, tá? E exec dentro do próprio LaTeX. Que eu vou até dar uma olhada aqui, ó. IT LaTeX exec, acho que assim a gente consegue PT, ó. Aqui, ó. Se tu pesquisar, claro que a IA mostra ali e tal, também no contexto. Mas tinha algum canto aqui, ó, mostrando, né, como é feita a estrutura, como é que ele executa.
tá? Deixa eu ver se eu acho que o exec... Eu não lembro, tá, pessoal? Depois qualquer coisa eu mando aqui pra vocês. Mas ele falava na documentação dele, detalhe e execução. E aí, enfim, olhando a documentação ali, o que que acontece? Aí daí eu vi, eu falei, não, pô, se a gente tem um SE não autenticado, vale a pena testar, né? Aí eu peguei aqui a upload, né, onde ele vai criar toda a estrutura ali do documento, tá? Beleza, então ele cria um documento artil/bang ali, né? E o input, que seria o que a gente adicionaria para criar toda a estrutura, montar um PDF, é onde a gente vai tentar obter o RCE, beleza? E aí o que acontece? Só que eu vou aqui só rapidinho, você pode vir acessar a rede, você pode pegar a IP que é da VPN ali, tá? Então eu vou adicionar aqui, ó. Isso para a gente tentar a reverse shell, tá? E aí eu posso tentar escutar sudo netcat-lvnp 1, 2, 3, 4, era a porta? Se não me engano era isso. E o que é que acontece? Daqui escutar para ver se batia, tá? Só que o que acontece? Só que se a gente olhar lá no exploit, ele fala o seguinte também, ó. O arquivo era aqui. Acho que era payload ao dethinks, se eu não me engano. Isso. Eu tava lendo, não tava dando certo. Ali no payloads ao dethinks, ele fala da exploração também, ó, da execução. Aqui tem mais detalhes também, tá? Enfim, de como ele funciona. Porém, ele não pode ser feito simplesmente fazer ali o upload direto, entendeu? Você tem que também adicionar a extensão no final certo. E aí não só é .pdf, ele vai gerar. No meu caso, ele também, que é o que uma das opções que ele aceita, eu botei x.mp, que são das extensões que ele aceita, tá? E daí eu executei. Então, quando a gente vê, é reverse shell. Se você dá um ls ali, a gente está dentro do servidor. Mas aí, o que que acontece em resumo, tá? Aqui para vocês entenderem. Deixa eu aqui na payload que eu dei. Aqui, ó. O que que acontece, o que que ele vai fazer aqui, tá? É esse input command aqui, ó. Input, onde ele vai executar o comando. Ele executa via pipe dentro do underline que faz a reverse shell, entendeu? Que é dentro do corpo. Então o que acontece? O LaTeX vai executar conteúdo, entre aspas, como se fosse um comando de shell, tá? E aí aqui o RM tal, enfim, passo a passo ali, ele vai criar um name de pipe, tá? Dentro da onde? Dentro de TMP. Por que a gente geralmente executa dentro de TMP? Porque entendendo de sistema profissional, tanto ali Windows, Linux, enfim, os demais, a gente consegue fazer isso, tá? E a gente encadeia isso, né? Por isso que tem pipe. Isso é legal, por quê? Porque a gente consegue executar comandos assim, ó, no Linux. Então, por exemplo, se tu dá um ls -la ou la pipe pwd, é assim, ou assim, o que acontece? São um jeito de você executar dois comandos, por exemplo, ls e pwd, olha, ele executou o ls e o pwd. Então, o que acontece? A gente faz execuções de vários comandos só, por isso que é importante também entender no servidor, contexto, enfim. E a gente vai abrir ali um netcat, né, vai fazer a conexão para nossa porta 1234, beleza? E mandando essa saída, claro, para dentro de tmp/f ali dentro, ok? E aqui no list, né, que é nada mais, nada menos, cadê nosso list aqui? Que é o que é que acontece? A gente está mandando um netcat, né, usar modo list e verbose ali, e aguardando a conexão no 1234. Mas beleza, daí acessando tudo ali, o que é que acontece? Aí eu vou cd barra, lembrando que eu podia usar a full TTY ali geral, você podia listar todas as coisas, tá? A full TTY para manter conexão, como nesse caso não faz muito sentido, eu vou direto para como eu resolvi isso, tá? Mas eu fui cd barra home, tá? Aí, sei lá, a gente dá um pwd, ls, aí tem dois usuários, aí lembra do Patrick? Então, entrei ali, Patrick, ls, entendeu? E a gente tinha a primeira flag. Eu não vou fazer aqui, se vocês quiserem, mas é interessante. Então, a gente tinha a primeira flag, beleza? E aí tá, então daí eu fui analisando, né, pesquisando como escalar. Só que aí
com a análise padrão, sudo menos L, né? Era sudo menos L, requer password, isso. Mas o Patrick, lembra que a gente tinha aquela senha lá anterior que foi encontrada no modo debug aqui, ó? Eu tentei usar ela nesse caso. Então se eu copiar aqui, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Opa. Aqui vai pedir a senha, tá? Então se a gente dá um sudo menos L e jogar a senha, not found. Deixa eu ver. Sudo menos L. Deixa eu fazer a ttapes aqui só pra matar logo. Tendo até salvo aqui, a gente executa. Tem até ela anotada aqui. Sudo menos L. Caramba, por que ele não quer andar? Sudo D. Aí, como que era o nome? PWD Supatrick. Só um minuto. Aqui é assim, pessoal. É ao vivo, batendo cabeça, não tem mimimi, não. Menos ele. O que ele tá pedindo esse? Comando output. Só um minuto, deixa eu ver aqui, pessoal, por que ele não tá indo. Mas o escolamento de privilégio era no coisa. Deixa eu aqui pesquisar só a full TTY aqui. Fica melhor. Full TTY. Não lembro se era esse que tinha um comando. Realmente eu gosto também mais no Rectrix. Geralmente. Deixa eu até ver. Aqui tem que ser com 2L também, né? Full TTY Rectrix. E depois, pessoal, também vocês que acessam ou resolver essa máquina, e também diga aí também o que vocês gostaram aí. Mas aqui, acho que era esse, ó. A gente executa ele. Beleza, Ctrl Z, né? E aí depois de Ctrl Z. Beleza, deixa eu ver, sudo menos L. Tá sendo Patrick, porque agora o output fica melhor. E aí eu peguei, aí que isso é legal, que errei o uso de senha. Beleza, agora sim. Então o que acontece? Aí depois da TTY eu rodei sudo menos L. E aí o que acontece? A gente sabe que o admin deixou de permissão somente ali, sem precisar de password, ó, o PDF LaTeX, tá? Então o que acontece? Quando a gente tem tipo de permissão, tem que ter cuidado. Por quê? Porque talvez consegue escalar. E aí, se a gente pesquisar aqui no Getfulbeans, tá? Que é um também bem legal para escalação. Getfulbeans, o site, dependendo da maneira que o administrador colocou as permissões, que seja de vários tipos, a gente consegue escalar, tá? E aí, se a gente pesquisar... Opa. Cadê? Não, cadê? Sudo, contém sudo, calma. PDF. Aqui, ó, PDF LaTeX.
Ó, e a gente pode vir, ó, clicar nele, ó. O que que a gente pode fazer? A gente tem permissão de sudo, a gente então temos permissão de sudo ali neles, beleza? Porque a gente, lembra que pode aqui, ó, executar o sudo nele ali, né? Então a gente pode aproveitar disso para explorar. Então nesse caso, o get for beans, ele vai dar os passo a passo para a gente de como fazer isso, ok? Então vamos lá. Então a gente tem permissão de sudo, cadê o get for beans? Então a gente vai ler o que que a gente precisa fazer aqui nesse caso para explorar, tá? Então a gente vai vir aqui, ó. O que que a gente precisa? A gente tem, ó. A gente tem esse carinha, ó. Quem pode tentar chamar o bin sh, beleza? Ou fazer leituras também, ó. File read. Então seria interessante para a gente também, ó, com sudo, esse file read, que a gente pode ler também um arquivo, não necessariamente. Então o que é que acontece? Aqui, ó, a gente pode tentar ler um arquivo, ok? Que o que é que acontece? Se a gente pode tentar por padrão no nosso path, ó, barra root, um exemplo, né? Barra root.txt. Ah, Rafael, mas esse caminho tá muito fácil. Tu sabia, não sabia? Então, a gente também tem costume também de fazer. Então, a gente acaba aprendendo ali, tá? A gente pode também fazer o do sudo aqui, ó. De executar. Cadê? Deixa eu botar no bloco de nota. De executar também aqui direto. Beleza? E esse pegar o output ali e mandar para dentro de um temp file e a gente escrever isso lá. Beleza? Mas no nosso caso, vamos usar só o outro. Então, voltando aqui no get for beans, espera aí, cadê? A gente podemos usar o read aqui. E aí, beleza. A gente copiando ali, o que que a gente vai fazer ali no nosso terminal, tá? A gente vai rodar ali com sudo, que seria isso. A gente vai rodar o sudo pdf latex -- shell escape e vai mandar ali no bin sh, por exemplo. Se a gente dá um roimai, a gente é root, ok? Então, se a gente dá um ls, a gente tem cd, né, barra root, ls, a gente teria outra flag. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado, né? Foi um rolezinho ali. Realmente esqueci alguma coisa. Eu tinha até uma anotação aqui do lado, mas era muito mais de comando. Eu não lembrava muito bem da máquina. Mas eu achei legal porque toda essa estrutura, sabe? E a gente vê que, tipo, é uma máquina easy, tá? Também, se vocês olharem aqui, não é uma máquina tão complexa assim. Mas isso é legal, tá? E aí, você sendo assinante também, né? Você pode clicar aqui, a gente saberia que a máquina é sobre Django, LaTeX, Inject, escalamento privilégio via sudo. Então isso facilita. Você podia vir aqui também, abrir o WITAP, que você poderia ver se você tivesse com dificuldade de fazer, tá, pessoal? Mas é isso, tá? Mostrando um pouco do passo a passo. Vamos ter mais vídeos assim, resolvendo. Também vamos organizar um de uma live, vocês escolhem uma máquina, a gente faz ao vivo também. E é isso. Espero que gostem. Não esqueça de dar o like, comentar aqui abaixo e compartilhar por amigo. E vamos, lembra? Hackeia.